Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ver o que o Senhor quer falar hoje conosco. Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. E vamos ler o capítulo 11, o versículo 12. Deuteronômio 11, 12. Graças a Deus. Amém? Vamos ver o que está escrito aqui. Diz o seguinte. É continuação do versículo 11, mas então eu quero que você preste bem atenção no finalzinho do versículo 12. O 12 diz assim, ó. Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Amém? Feche novamente teus olhos e vamos falar de novo com o Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos agora, Senhor, ser alimentados pela Tua Palavra. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que seja o Senhor falando e não eu. Que eu desapareça, mas o Senhor apareça. Paizinho querido, me usa conforme for da Tua santa vontade. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus. Fala, Espírito Santo. Fala através da minha boca. E alimenta o coração de cada um que aqui está, Senhor. Com a Tua palavra, com a Tua sabedoria, com a Tua verdade. Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Fica conosco. E que tudo aquilo que não provém de Ti, meu Deus, saia deste lugar. E que aqui habite apenas a Tua presença, Jesus, o Teu Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem. Eu vou repetir então só o finalzinho do versículo 12. Que diz assim, ó. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Sobre ela quem? Sobre a terra. Ou seja, sobre tudo o que acontece. E esse versículo então, irmãos, ele nos ensina que Deus vê todas as coisas, que Deus sabe de todas as coisas, que Deus conhece tudo. Mas eu quero te falar hoje sobre coisas que Deus nunca viu e nunca vai ver. Coisas que Deus nunca vai enxergar. Aí você pode dizer assim, mas como, pastora, se nós acabamos de ler que Deus vê todas as coisas, né? E é verdade, Deus vê todas as coisas. Mas tem certas coisas que Deus nunca viu e nunca vai ver. E essa mensagem que eu vou pregar, irmãos, tem muito pastor que prega. Eu, quando eu venho aqui com uma mensagem que dificilmente outro pastor prega, eu digo para vocês, essa mensagem quase ninguém prega. Mas essa aqui que eu vou pregar hoje, muitos pastores pregam. Só que eu ainda acrescentei, pela minha própria vontade, vamos dizer assim, não vontade, mas pelo que eu estudo da Bíblia, eu acrescentei mais uma coisa em cima daquilo que os pastores dizem que Deus nunca vai ver. Quando chegar, que eu falo para vocês aqui a qual foi que eu acrescentei. Mas então assim, se você pôr lá no YouTube, no Google, você pode até achar essa mesma mensagem aqui, porque tem várias pessoas que já pregaram essa mensagem. Mas eu senti de pregar isso hoje para vocês, porque é uma coisa muito interessante a gente saber disso. Então assim, ó, coisas que Deus nunca viu e nunca verá. Você pode pensar em alguma delas? Alguma coisa que Deus nunca viu? Já que nós lemos que Deus vê todas as coisas. E eu quero ainda ler outros versículos com vocês aqui, para nos provar que Deus vê todas as coisas.
Aí você diz, mas pastor, então você está em contradição. Você está dizendo que Deus vê todas as coisas, mas que isso Deus não vê? Você já vai entender. Veja só, abra a tua Bíblia aí agora em Provérbios 15, 3. Hoje nós vamos, usar bastante a Bíblia. Provérbios 15, 3. Diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Veja só, aqui é outro versículo que nos prova que nada, mas nada mesmo passa desapercebido diante de Deus. Deus conhece todas as coisas, Deus vê o que é feito escondido, Deus vê o que é feito às claras, Deus vê o que é feito em toda a terra. E eu posso até dizer em todo o universo. Tudo, porque foi Deus quem criou o universo. Então, em todo lugar, os olhos do Senhor estão vendo. Não existe nada que eu ou você possamos fazer que nós venhamos a dizer assim, isso Deus não viu, eu fiz muito escondidinho. Não existe isso. Amém? Por quê? Porque Deus vê todas as coisas. Outro versículo, Zacarias 4:10. Zacarias 4:10. Também a segunda parte do versículo, mas vamos ler o versículo 10 inteiro, que diz assim, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. No finalzinho aqui do versículo, aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Eu já preguei aqui outras vezes para vocês que o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, que é a plenitude de todas as coisas, Então veja só, aqui diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Então mais um versículo que nós podemos observar, que Deus vê tudo e sabe de tudo. Desde que Ele criou o mundo, desde que Ele criou o homem, até o último ser humano que nascer, Deus vai saber de tudo por toda a eternidade. Então Deus sabe de todas as coisas. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Deus sabe de tudo. Mas vamos ver algumas coisas que Deus não vê. Agora Salmo 33:18. Eu estou lendo esses aqui para você ver como Deus realmente conhece tudo e sabe tudo. Salmo 33:18. Diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Mas então preste atenção aqui no que está falando a respeito dos olhos do Senhor. Mais um versículo que nos diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Então aqui está falando que os olhos de Deus estão sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que o adoram, sobre aqueles que o servem, mas também sobre aqueles que não o servem. Então Deus vê todas as coisas, Deus sabe de
todas as coisas. Então Ele está em todo lugar. Ele vê tudo. Amém, irmãos? Quando Deus criou, né, no início, que está lá em Gênesis 1, você pode ir lá, Gênesis capítulo 1. Agora nós temos ali, ó, a Bíblia escrita, né? Viu? Eu tinha me esquecido. Mas continue acompanhando aí na tua Bíblia também, né? Não significa que você não precisa ler na Bíblia. Cada coisa que Deus criou, irmãos, no início, né? No dia da criação, vamos dizer assim, tudo diz assim: e viu Deus que isso era bom. Várias vezes, então, essa frase está escrita aqui nos dias da criação. E viu Deus que isso era bom. Então, quando Deus criou a natureza, né? Quando Deus criou as águas, quando Deus criou as árvores, quando Deus criou o ser humano, tudo Ele viu que era bom. Então, aqui é mais versículos que nós podemos observar que Deus vê todas as coisas. Então, Deus vendo todas as coisas, nós podemos entender que nada passa nos olhos dele sem ele saber. Amém, meus irmãos? Mas agora, então, nós vamos ver as coisas que ele não enxerga. Como assim que Deus não enxerga? Que Deus não vê? Uma coisa que Deus nunca viu e que Deus nunca vai ver. A primeira coisa que a palavra de Deus nos informa, é claro que não está escrito aqui na Bíblia, Deus não enxerga isso, Deus não enxerga aquilo. Não está escrito. Mas pelo estudo da Bíblia, a gente sabe que isso Deus não vê. Olha só, a primeira coisa que eu anotei aqui que Deus não vê. Deus não vê e nunca verá uma doença que Ele não possa curar. Entendido isso? Deus nunca viu uma doença que Ele não possa curar. Ele pode todas as coisas. O Senhor Jesus, quando foi crucificado, né, antes Ele apanhou muito, Ele levou chicotadas. E aquelas chicotadas, então, muitos teólogos nos dizem que cada uma daquelas chicotadas foi para um tipo de doença. Foram 39 chicotadas e que existe 39 raízes de doenças. E que dessas 39 raízes de doenças, então, se multiplicam as outras várias doenças, mas que as raízes são 39. Então eu não posso te afirmar que seja isso, porque eu não sou nem médica, nem cientista, eu não sei afirmar isso, foi o que eu pesquisei. Mas alguns cientistas e alguns teólogos afirmam isso, que cada chicotada que Jesus levou, que foram 39, então era para um tipo de raiz de doença. E que para essa doença, então, Jesus já levou a cruz nas chicotadas que ele recebeu. Amém, irmãos? Então eu não posso te afirmar isso das 39 raízes, porque eu não sou da área de ciência, não sou da área médica, mas alguns afirmam isso. E é bem provável, né? Mas então veja só, não existe doença que Deus não possa curar. Porque a palavra de Deus nos diz em Isaías que Jesus levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Então, sendo as 39 ou não, Jesus curou, Jesus levou sobre ele todas as doenças que possam um dia afetar o ser humano. Então, se você sofre de alguma doença que os médicos dizem não tem cura, para Deus tem. Basta você usar de fé. Né? Então, se tem uma coisa que Deus nunca enxergou, irmãos, foi uma doença que Ele não possa curar. A Bíblia toda está repleta de histórias de curas.
No Velho Testamento, nós podemos observar a cura de Naamã, né? Aquele soldado que era leproso. E que Deus mandou ele se banhar nas águas do Rio Jordão, dar 7 mergulhos, e ele foi curado. No Novo Testamento, nós vemos Jesus curando vários tipos de doenças, de enfermidade. Desde uma febre, como estava a sogra de Pedro, até ressuscitar os mortos. Quer dizer, tem cura até para a morte. Então Jesus curou leprosos, Jesus curou cegos, Jesus curou paralíticos. Então não existe doença que Jesus não possa curar. E você pode dizer assim, mas naquele tempo não tinha as doenças que tem hoje, pastora, que é câncer, que é AIDS, né? Não tinha, não sabemos se não tinha, podia até ter, só não ter o mesmo nome. Mas, seja naquele tempo ou hoje, Deus pode curar tudo. Deus pode curar. Ele quem nos fez. E Ele conhece todas as coisas. Então, já que Ele conhece todas as coisas, que nada passa desapercebido aos olhos dEle, Ele sabe onde é que está a raiz daquela doença. Ele sabe o que é preciso fazer para curar. Ele sabe todas as coisas, né? Então, esse tipo de coisa, Deus nunca viu e nunca vai ver. Por quê? Porque nunca vai existir uma doença que Deus diga assim, não, essa doença eu não posso curar. Ficou entendido isso, irmãos? Ficou entendido? Amém? Então veja só, não existe doença que Deus não possa curar. E Ele nunca vai ver uma doença que Ele não possa curar. Por mais moderna que sejam as doenças, como agora a gente está vendo aí esse vírus, né? Deus pode curar? Claro que pode. É lógico que pode. Ele tem o controle de tudo. Deus está no comando de todas as coisas. O mundo está virado de cabeça para o ar, né? Pernas para o ar, desculpe. Mas Deus está no controle de tudo. Nada acontece se não for da vontade de Deus. Amém, irmãos? Então Deus está no controle de tudo. Então a primeira das coisas que Deus nunca viu e nunca vai ver, que Ele nunca vai enxergar, é uma doença que Ele não possa curar. Amém? Agora deu para entender o sentido da mensagem? Que Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, mas tem algumas que Ele nunca viu e nunca vai ver. Pensou em alguma aí agora? De repente você pode pensar em alguma que eu nem anotei aqui e que ninguém nunca pensou. Mas que Deus, né, talvez nunca vai ver porque não exista. A segunda coisa que eu anotei aqui é que Deus nunca viu e nunca vai ver um problema. Agora eu não estou falando de doenças, mas um problema que Ele não possa resolver. Nós sabemos que o ser humano, irmãos, ele é campeão em criar problemas para si mesmo. Você já percebeu quantas são as vezes que nós mesmos criamos problemas para nós? Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas ações, né? Ou a mesma coisa de atitudes, desculpe só repetir. Mas então com o nosso modo de viver, muitas vezes nós criamos os problemas para nós. Mas, seja o que for, que a pessoa se meteu em algum problema, seja o que for, quem sabe a pessoa diga, isso nem Deus pode me ajudar. Tem algumas pessoas que falam, mas não é verdade. Não existe problema que Deus não possa resolver. E isso Ele faz porque a sua misericórdia é muito grande. Porque nós nos envolvemos nos problemas. Porque nós criamos os problemas para nós. E aí Deus é tão bom, tão perfeito, tão misericordioso, que Ele vem e resolve o nosso problema. Através do quê?
através de a gente se humilhar, se arrepender, né? Pedir perdão, mudar de vida. Deus vai moldando uma vida nova para nós. Lembre agora um pouquinho de como você era antes de você conhecer Jesus. Você vivia em problema? Você vivia em dificuldade? Você vivia criando problema para você mesmo? Muitas vezes até na área da saúde, né? Porque as tuas atitudes muitas vezes levavam você a ficar doente. Então você criava o problema de saúde para você. Mas como foi você que criou, sendo você ou não que criou o problema, Deus pode resolver qualquer problema. Então o problema é outra coisa, né? Que Deus nunca vai ver um problema que Ele não possa resolver. Você hoje está enfrentando algum problema? Você está enfrentando alguma dificuldade? É bem possível que sim, né? Porque nos nossos dias, sempre desde o início da criação, quando Adão mordeu o fruto e comeu do fruto proibido, ali ele criou problema para ele e para todos nós. Então ali foi o primeiro problema que ele criou, né? Adão criou, e esse problema foi passado para nós. Então, através desse problema de Adão, hoje nós estamos envolvidos em muitos problemas. Mas, até para isso, Deus tem solução. Por quê? Porque mesmo o problema da desobediência de Adão, que causou o mal de toda a humanidade, Deus tem solução. Qual foi a solução? Jesus. Amém? Amém, irmãos? Eu acho que é o calor que vocês estão assim meio abatidinhos. Amém, irmãos? Amém. Então veja só. A outra coisa que Deus nunca vai ver é um problema que Ele não possa resolver. Está com problema hoje? Você pode não poder resolver, mas Deus pode. Ele resolveu. Você pode dizer assim, quem sabe, mas o meu problema é financeiro, Deus vai me dar dinheiro? Se for preciso, Ele pode. Eu não estou aqui pregando teologia da prosperidade, tá, irmãos? Não. Mas eu quero usar um exemplo que está em Mateus 17, do 24 ao 27. Vamos ler que você já vai entender. Mateus 17. Não existe problema que Deus não possa resolver. Mateus 17, 24 nos diz o seguinte: Jesus paga imposto. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas. E perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo-lhe Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Veja só, para aquelas pessoas que acham assim que tem problemas que Deus não pode resolver, porque é problema financeiro, porque, né? Não existe isso. Não existe problema que Deus não possa resolver. Aqui, os romanos estavam cobrando o imposto de Jesus e de Pedro. E Pedro respondeu que Jesus pagava sim, só que ele não tinha o dinheiro para pagar. Pedro não tinha o dinheiro ali e dizer: eu estou pagando. Ele não tinha. Aí quando ele entrou, né, quando ele chegou em casa, Jesus já se antecipou sabendo de todas as coisas e disse para ele a respeito do imposto, né? E aí ele mandou o quê? Vá no mar, lança o anzol, quer dizer, vá pescar.
E o primeiro peixe que fisgar, quer dizer, o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele que você vai encontrar ali uma moeda. E aquela moeda era o valor do imposto que era cobrado por duas pessoas, ou seja, pelo Pedro e por Jesus. Então Jesus resolveu o problema de Pedro e ainda pagou um imposto que ele, Jesus, não precisava pagar. Por que Jesus não precisava pagar esse imposto? Porque Jesus é descendente de Davi. E quando Davi matou o gigante Golias, o rei Saul premiou ele, e um dos prêmios era que todos os descendentes dele, ou seja, todos da família de Davi, iriam ficar livres de pagar imposto para o resto da vida. E Jesus era descendente de Davi, então ele não precisava pagar o imposto, mas ele pagou o imposto para nos dar o exemplo de que nós temos que pagar o imposto, sim. Por quê? Porque é a parte que cabe ao governo. Então Jesus demonstrou aqui que ele resolve qualquer problema, ele resolve qualquer situação. Ah, pastora, mas eu estou precisando muito para amanhã, será que Jesus vai me dar? Aqui não tem mar para eu pescar, mas ele te dá uma outra solução. Amém? Seja o que for, eu usei esse exemplo aqui, porque é o mais comum a gente usar quando fala desse assunto. Mas qualquer outra coisa, meu irmão, que você esteja precisando, olhe no caso de Josué, lá no Velho Testamento, Josué 10:12. Não vou ler, só vou contar a história. Josué estava lutando contra os inimigos de Israel. E ele precisava que o dia ficasse mais comprido, quer dizer que ele pudesse ter luz por mais tempo para poder vencer os inimigos na claridade. E aí então, o que Deus fez por ele? Resolveu o problema de Josué. Fez o sol, diz a Bíblia, o sol parou. Hoje a gente sabe, é claro, que o que parou foi a terra que gira, né, em torno do sol, ela parou. E o sol ficou, então, se estendeu por muito mais tempo a claridade daquele dia. Demorou muito a anoitecer. Por quê? Porque o problema de Josué era, se anoitecer, eu posso perder a guerra. Então Deus, sabendo disso, Deus fez com que o sol continuasse na sua claridade por mais tempo, até Josué vencer a batalha. Ficou entendido, irmãos? Então, seja o que for o teu problema, seja o que for o meu problema, se for preciso, Deus muda o universo para nos abençoar. Pastora, mas então por que Ele não fez isso ainda por mim? Quem sabe você ainda não teve fé suficiente para isso? Porque Ele faz, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é crer e estar em obediência. Para aqueles que não estão em obediência a Deus, Deus não tem compromisso nenhum de fazer. Então, para aquele que está em obediência e que crê que Deus pode fazer isso, Ele faz. Se for preciso, Ele faz nascer o sol agora para resolver o problema de alguém. Agora, durante a noite. Ficou entendido, meus irmãos? Então, não existe problema que Deus não possa resolver. Por quê? Porque não existe problema maior que Ele. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então Deus nunca viu um problema que Ele não possa resolver. E nunca vai ver. Amém? É nesse Deus poderoso que você crê? Amém? Ele é o nosso Deus. Esse Deus que pode todas as coisas. Seja o que for o problema. Agora tem outra coisa. Ai, desculpe a tosse, irmãos, eu acho que é o ar. Mas está tão quente, né, que eu vou continuar com ele ligado mais um pouquinho. Um problema, outra coisa então que Deus nunca viu e que nunca vai ver, é um pecador arrependido que Ele não possa perdoar. Não existe pessoa que Deus não possa perdoar. É claro que eu não estou falando aqui
Ai, Jesus, eu não estou falando aqui a respeito do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, não é isso. Eu estou falando aqui de pessoas que, por mais que tenham pecado, Deus pode perdoar. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas o meu pecado foi tão grave, o meu pecado foi tão sério, que eu não tenho mais perdão. Não. Para você não ter mais perdão, como eu falei aqui, acho que foi na terça passada, ou terça retrasada, não me lembro, que o único pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas tirando esse, todo pecado tem perdão, se a pessoa se arrepender. Então nunca existiu e nem nunca vai existir um pecador arrependido. Olhe bem o detalhe. Um pecador arrependido que Deus não possa perdoar. Então Deus nunca viu, desde que Ele criou Adão até os nossos dias de hoje e até o último que nascer, Deus nunca viu e nunca verá uma pessoa que Ele não possa perdoar. Amém? Graças a Deus por isso, né, irmãos? Porque nós estamos nisso. Nós estamos dentro disso. Porque nós somos pecadores. Então, por mais que nós venhamos a pecar, Deus nos perdoa. Pecador arrependido. Se não existir o arrependimento, Deus não vai perdoar. Mas aquele que se arrepende, não existe um pecador arrependido que Deus não possa perdoar. Então, qual foi o teu pecado? Muitas vezes Satanás tenta nos pôr culpa no coração, na mente, dizendo assim: não, você não tem perdão, você já está condenado. Porque ele quer que a gente se sinta assim. Olha o que você fez, olha o que você aprontou na vida. Você acha que Deus vai, que é tão fácil assim, que Deus vai te perdoar? É claro que vai. Se você se arrepender. E se você pedir perdão em nome de Jesus. Então veja só, às vezes as pessoas dizem: ah, mas eu matei, sei lá, 500 pessoas. Para mim não tem mais perdão. Eu fiz uma coisa horrível. Se você se arrepender, tem perdão. Porque não existe uma pessoa que se arrependa que Deus não possa perdoar. Por quê? Porque Jesus foi pregado no meio de 2 ladrões na cruz para poder morrer no nosso lugar e nos perdoar. E ali mesmo, né, com a morte de Jesus, no meio de 2 ladrões, justamente para nos mostrar que para aquele que quer tem perdão. Ó, um pecador ali, que estava crucificado ao lado de Jesus, provavelmente o nome dele era Gestas. Então, esse pecador rejeitou Jesus. Ele não quis o perdão. Então, Jesus não pôde perdoá-lo, porque a pessoa tem que querer. Mas o outro, que provavelmente o nome seja Dimas, como eu já ensinei aqui para vocês. Então, provavelmente o nome seja, a gente não pode afirmar, porque não fala na Bíblia, mas a história nos conta. Mas esse outro aceitou o perdão. E eles estavam na cruz pelo mesmo pecado, eles eram ladrões. E estavam ao redor de Jesus, que é justo. Jesus nunca pecou, mas estava ali ainda na cruz oferecendo perdão. Um rejeitou, foi para o inferno. O outro, mesmo tendo feito tudo o que fez na vida para merecer aquela morte de cruz, porque a cruz só era para os piores bandidos, para os piores assassinos, para as piores pessoas. Então ele tinha feito muita coisa errada na vida. Mas na hora, né, que ele estava para morrer, antes de morrer, ele pediu para Jesus perdão, que ele queria para Jesus lembrar dele quando chegasse no seu reino. Então ele reconheceu que Jesus era e é Deus. Então ele foi perdoado. Então Jesus podia ter dito: não, mas você fez muita coisa errada na vida, por isso que você está sendo aqui crucificado. Mas Jesus disse o contrário. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, não existe pecador que Jesus não possa perdoar, que Deus não possa perdoar.
Então Deus nunca viu e nunca vai ver um pecador arrependido que Ele não possa perdoar. Por isso, que está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não existe, se você se culpa, se você de repente se sente assim, mas eu não sou, não mereço, realmente nós não merecemos, como eu já disse aqui várias vezes para vocês, nós merecemos o inferno, mas a misericórdia de Deus nos salva. Então não existe um pecador que Deus não possa perdoar, e graças a Deus por isso, porque se não fosse assim nós estaríamos condenados. Amém? Vamos ver outra coisa então que Deus nunca viu e nunca verá. Isso aqui, não preciso nem explicar muito, mas porque você já com certeza sabe disso, mas é bom a gente falar. Deus nunca viu e nunca verá um substituto para Jesus, ou um substituto para o sangue de Jesus. Deus nunca vai ver isso. Por quê? Porque não existe substituto para Jesus. Jesus é Deus, Jesus é o único, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Então não existe substituto para Jesus. Não existe alguém que possa se comparar a Jesus. Não existe. Só Jesus morreu na cruz por nós. Só Ele nunca pecou. Então não existe José, Maria, Sebastião, sei lá quem mais, que os homens tornam mediadores entre o homem e Deus. Para Deus não existe isso. As pessoas fazem isso, colocam Maria como uma mediadora entre Deus e o homem, ou seja, para interceder pelo homem diante de Deus, diante de Jesus. Mas isso não existe. Porque é só Jesus. Jesus é o mediador e não existe outro. O que é isso? Jesus é o único que pode nos reconciliar com o Pai. Jesus é o único que pode nos levar à presença do Pai. Só Ele. Maria não pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso. Tem gente que acredita em Buda, Buda não pode fazer isso. Quem acredita em poder de mente, poder de pensamento positivo. Não existe isso. Porque se tu tiver um pensamento positivo, você vai se dar bem na vida. Só vai se dar bem na vida quem tiver Jesus. Amém, meus irmãos? Então, olha só, não existe um substituto. Deus nunca viu e nunca vai ver um substituto para Jesus. Por quê? Porque não existe. Não existe alguém que possa assumir o lugar de Jesus. Ele é o único e suficiente Salvador. Abra a tua Bíblia aí em 1 Timóteo 2,5. Primeira Timóteo 2,5. Olha o que nos fala aqui. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então essa história, irmãos, de dizer que todos os caminhos levam a Deus, é uma mentira do diabo. Só existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é só Jesus. Não existe, nunca vai existir alguém que possa fazer com que o ser humano seja salvo, esteja em paz com o Pai, se não for Jesus. Não existe outra pessoa, não existe nada, nem objeto, nem crença, nem filosofia. Não existe isso, é só Jesus. Então o que Deus nunca viu e nunca verá,
é um substituto para Jesus e para o seu sangue. Por que para o seu sangue? Porque é o sangue de Jesus que nos lava, que nos purifica, que nos perdoa. Porque o único sangue que nunca foi tomado pelo pecado. Porque Jesus nunca pecou. O nosso sangue é contaminado pelo pecado, mas o sangue de Jesus não. Ele nunca pecou, então o seu sangue não contaminou. Porque o sangue do ser humano, antes de Adão pecar, era igual ao sangue de Jesus, sem pecado, puro. Mas no momento que Adão pecou, o pecado entrou no sangue. E por isso que todos nós temos o pecado de Adão, porque descendemos dele, então veio do sangue. Todos nós temos pecado no nosso sangue. É claro que quando nós aceitamos Jesus, nós somos redimidos. Mas o pecado continua em nós até nós sermos glorificados. Então, o sangue de Jesus não tem substituto. Muitas pessoas já morreram na história humana. Muita gente já morreu no decorrer, né, da história. Mas todos eram pecadores. Muitos podem ter morrido por belas causas, para ajudar alguém, para, né, defender alguém. Mas todos eram pecadores. Então o sangue de todos não pode salvar. O único sangue que pode salvar é o sangue de Jesus, porque o pecado não estava nele. Por quê? Porque ele nunca pecou. Então Deus nunca viu e nunca vai ver um substituto para Jesus e para o seu sangue. Amém, irmãos? Amém? Graças a Deus. Estão entendendo, irmãos? Então, como que Deus nunca vai ver isso? Porque não existe, né? Outra coisa que Deus nunca viu e nunca vai ver é um outro Deus. Porque não existe. Não existe outro Deus. Nem maior e nem menor do que Deus, do que o nosso Deus. Então, Deus nunca viu e nunca vai ver um outro Deus. Por quê? Porque só Ele é Deus. Só Deus é Deus. Então, Deus nunca vai ver outro Deus. Os homens, quando eu falo homens, eu digo a humanidade, né? A humanidade cria deuses, mas não são deuses, são demônios, são deuses falsos. Então, Deus só existe um, que é o Deus da Bíblia, que é o nosso Deus. Então, Deus nunca viu e nunca verá um outro Deus, nem maior e nem menor que Ele, porque não existe. Só Deus é Deus. Amém? Vamos ler? Salmo 83, 18. Salmo 83, 18. Olha o que diz a Bíblia. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Só existe um Deus, irmãos. Não existe outro. Por mais que as pessoas queiram se tornar semelhante a Deus, que foi o pecado de Satanás, né, que ele queria ser igual a Deus, por mais que alguém queira fazer isso, por mais que Satanás quis fazer isso, ele nunca iria e nunca vai conseguir, porque Deus é só um. Então as pessoas podem até criar deuses, mas são deuses falsos, são demônios na realidade. Então Deus é único. Êxodo 9:14. Êxodo 9:14. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra.
Aqui Deus estava mandando a 7ª praga, que era a chuva de pedras, sobre o Egito, sobre os egípcios, né? Que Faraó não queria obedecer e deixar o povo de Deus partir. Então Deus disse isso aqui, ó: pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, falando para Faraó, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Então Deus falou aqui claramente, não existe outro semelhante a Ele. Em toda a terra, em todo o universo, não existe. Só Deus é Deus. Então Ele nunca viu, nem nunca verá um outro Deus. Porque só Ele é Deus. Amém? Só um pouquinho para frente agora, Deuteronômio 4:39. Deuteronômio 4:39. Diz assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Então, mais uma vez aqui, confirmando que não existe outro Deus. Não existe. Então, só Deus é Deus. Deus em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não existe outro Deus. Só o Deus da Bíblia, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, só Ele é Deus. Amém? Você crê assim? Amém? Só Deus é Deus. Então não tenha dúvida no teu coração de que você está servindo o único Deus que existe. Os homens podem fazer outros deuses, mas vão se frustrar. Por quê? Porque esses deuses que eles criam não podem responder oração, não pode curar, não pode salvar. Às vezes acontecem, né, de as pessoas deixarem como se fosse algum milagre. Por exemplo, porque a senhora não sei das quantas fez tal milagre. Não foi ela. Não existe outro Deus. O inimigo fez para que a pessoa continue presa naquela idolatria, aceitando e crendo que foi aquele Deus falso que fez. Mas foi o inimigo que fez muitas vezes. Por quê? Porque não existe outro Deus. Só Deus é Deus. Amém, irmãos? Mais um para confirmarmos isso. É importante a gente confirmar. Deuteronômio 32:39. Porque é muito fácil eu chegar aqui e só falar para vocês, né? Eu tenho que provar o que eu estou falando. Então veja só. Deuteronômio 32:39. Vede agora que eu sou. Esse eu sou aqui está em letra maiúscula. Então está falando do próprio Deus. Que quando Moisés perguntou, Senhor, quando o povo me perguntar quem me enviou, o que é que eu vou dizer? Qual é teu nome? E Deus disse, o meu nome é eu sou. Então aqui ele está dizendo, veja agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Pode ver que esse Deus aqui está em letra minúscula. Então está falando dos deuses falsos. Porque o nome de Deus, a gente sempre tem que escrever com letra maiúscula. E aqui até vai vamos dizer assim, não uma curiosidade, mas um conhecimento. Quando você escrever o nome de Deus, irmãos, nunca faça em letra minúscula. Mesmo quando você for mandar um recadinho para alguém, né, no zap, alguma coisa. Às vezes acontece, né, de ali na hora e depois você mandou, você já viu, mas daí não foi tua intenção fazer isso. Porque quando você escreve Deus com letra minúscula, você está falando de um Deus falso, um Deus que não é Deus. Quando você quiser falar de Deus, escreva de letra maiúscula.
Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que ter respeito até por escrever o nome do Senhor. Faça de letra maiúscula. Ah, pastora, quando eu vejo já foi. Não, tudo bem, se foi erro do teu celular, que você enviou, quando viu já foi, não tem problema. Mas quando você puder, escreva em letra maiúscula, se você está falando do Deus Todo-Poderoso. Outra coisa também que vale a pena reforçar aqui, a respeito... Jesus também em letra maiúscula, é claro, né? Mas eu quero te falar agora a respeito do Espírito Santo. Já vou continuar lendo aqui o versículo. O Espírito Santo, a mesma coisa. Espírito Santo, tudo com letra maiúscula, irmãos. As primeiras, ó, o E de Espírito e o S de Santo, com letra maiúscula. Por quê? Porque é a maneira que se expressa, você está falando ali do Espírito de Deus. Porque se você está falando de qualquer espírito, você escreve com letra minúscula. Mas quando é o Espírito de Deus, faça com letra maiúscula e nunca abrevie santo. Nunca faça isso. É desrespeito ao Espírito de Deus, é desrespeito. A gente não pode abreviar, isso eu sempre falo nas aulas lá do ITQ. A gente nunca deve abreviar o nome Espírito Santo. Nunca faça isso, é um desrespeito a Deus, ao seu Espírito. Uma coisa interessante é que quando a Bíblia, já falei aqui isso também, quando a Bíblia estava sendo escrita pelos copistas, né, que eles estavam fazendo cópias da Bíblia, que são chamados os copistas, esses copistas, irmãos, cada vez que eles iam escrever a palavra Deus ou Senhor, eles faziam uma coisa muito interessante. Em respeito ao nome de Deus, cada vez que eles iriam escrever Deus, eles trocavam de pena, porque não existia caneta. Era pena molhada na tinta e aí se escrevia, né? E cada vez, por exemplo, eles acabaram de escrever Deus, ou Senhor, o nome de Deus. E aí em seguida tinha uma outra palavra e já vinha novamente o nome Deus. Então não importa quantas vezes seguidas eles fossem escrever. Cada vez que eles iam escrever o nome Deus, eles trocavam a pena, pegavam uma pena nova, escreviam, e antes de pegar a pena e escrever, eles tomavam banho, trocavam de roupa e escreviam Deus. Aí se já em seguida tivesse outro nome, outra palavra ali que fosse o nome de Deus, eles faziam tudo de novo. Eles tomavam banho, trocavam de roupa, trocavam a pena e escreviam Deus. Em sinal de respeito a Deus. Aí você pode dizer, ai pastora, mas aí é exagero. Que exagero, Deus é o Senhor de toda a terra? Hoje que a gente não leva tão em conta, as pessoas não respeitam mais a Deus. E eles faziam isso, imagine só, se tivesse 5 palavras, Deus ou Senhor, uma atrás da outra, era 5 banhos, era 5 mudas de roupa, era 5 pena nova. Em respeito ao nome Deus. E aí hoje eu vejo cristãos que estão indo para o carnaval, meus irmãos, que vai ser agora essa semana, e estão dizendo que estão indo em nome de Deus. Misericórdia, né? Que respeito tem por Deus. Então vamos parar um pouquinho para pensar, né? Mas vamos voltar aqui então, isso foi a título de aprendizado para você, olha só. O versículo 39 então. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então Deus está dizendo, eu sou, e mais nenhum Deus além de mim existe. Só Deus é Deus. Então ele nunca viu e nunca verá um outro Deus. Já falei demais, mas eu quero terminar. Posso terminar? Está interessante? Amém? Então vamos lá. Agora só mais 2 que eu vou falar bem rapidinho. Deus nunca viu e nunca verá alguém que ele não possa amar. Uma coisa que Satanás faz muito, irmão, ele tenta colocar no nosso coração que nós não somos amados por Deus. Será que você já sentiu isso? De repente você diz assim, não, mas Deus tem muito mais gente para se preocupar, Ele não me ama, Ele nem sabe que eu existo. É mentira do diabo. Quando você
ouvir essa voz dentro de você, pode ter certeza que é o diabo que está falando na tua mente, no teu coração. Porque não existe pessoa que Deus não possa amar. Ele nunca vai ver uma pessoa que Ele não possa amar. Deus quer salvar a todos. Então Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Isso aqui eu nem vamos ler, porque já até citei aqui João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ama o ser humano. Você é amado por Deus. Eu sou amada por Deus. Nunca deixe o diabo colocar dúvida no teu coração a respeito disso. Amém? Agora a última coisa que isso aqui foi eu que acrescentei. Esses outros itens aqui que nós falamos, esses tópicos, você encontra facilmente na internet. Esse aqui fui eu que acrescentei. Olha o que eu coloquei aqui. Deus nunca viu e nunca verá alguém que possa salvar-se por méritos. O que significa isso? Deus nunca viu e nunca vai ver alguém que possa ser salvo pelas suas próprias obras, pelo seu próprio agir, pelo seu próprio coração. Por quê? Porque só Jesus pode salvar. Então não adianta aquelas pessoas, por exemplo, os espíritas, né? A doutrina de Allan Kardec, que prega que somos salvos pelas boas obras. Não existe isso. Ninguém é salvo por boas obras. Nós temos que fazer boas obras porque nós somos cristãos. Mas nós não vamos ser salvos pelas boas obras. A pessoa pode fazer um monte de coisa boa na vida, mas se não aceitar Jesus, está condenado ao inferno. Então eu acrescentei isso aqui. Deus nunca viu e nunca vai ver alguém que possa salvar-se por méritos próprios, ou seja, pelas suas obras. Ninguém pode ser salvo. Eu não posso ser salva só porque eu faço coisa boa. Você não pode ser salvo só pelas tuas obras que são boas. Não existe isso. Então isso Deus nunca viu e nunca verá. Uma pessoa que seja salva porque foi uma boa pessoa. Não, nós temos que ser boa pessoa porque nós somos os salvos. Amém? Para terminar então, para confirmar isso aqui que eu acrescentei, Efésios 2, do 8 ao 9. Eu acrescentei, mas segundo a Bíblia, tá, irmãos? Não é invenção minha, não. Eu acrescentei nesse estudo que já vários pastores pregaram a respeito. Então diz aqui, ó, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Deus nunca viu e Deus nunca vai ver alguém que seja salvo pelas suas obras. Nós não vamos ser salvos, irmãos, por nós sermos bonzinhos ou maus. Nós vamos ser salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos por Jesus. Não é pelo que nós fazemos. Porque tudo que nós fazemos nos levaria apenas para um lugar, para o inferno. Mas pela graça de Deus, então, nós somos salvos. Amém? Ficou entendida essa palavra, meus irmãos? Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Então lembre bem disso. Essas coisas aqui, de repente pode até existir mais, que eu não citei, mas são coisas que Deus nunca viu e nunca verá. Por quê? Porque não existe. Então, creia nesse Deus Todo-Poderoso, porque não existe outro Deus. Amém?